Mas vamos lá. Só rapidinho aqui, uma coisa bem geral que aconteceu no dia de ontem. Esse perfil aqui, o Space Today, é de um rapaz, não, o Sérgio Sacani. É um cara calvo, tem cabelo enlatrado, meio avantajado, de óculos. Ele fala sobre foguetes, né? Fala sobre ia falar astrologia, ele fala sobre astronomia. E aí, o Sérgio Sacani, ele, nos últimos dias aí, vem fazendo algumas postagens sobre, cara, ciência, que é o que ele comenta, e ele vem sendo cancelado pelos petistas. Eu nem trouxe aqui nenhuma dele sendo cancelado, e tem pessoas que entraram em campo para defender ele, pessoas que nem são da política, tipo Peter Jordan, que é o cara com cultura pop, Maurício Meirelles, amigo do Danilo Gentili, mostrando, cara perseguindo o Sérgio Sacani, não faz nenhum sentido. E aí ontem o Sérgio Sacani voltou a ser cancelado porque ele ousou questionar o governo Lula. Ontem celebrou 61 anos da primeira mulher no espaço. À direita, ali embaixo, como vocês podem ver, é a imagem, né, a arte do governo Lula. E à esquerda é a astronauta, uma soviética. A soviética no governo Lula tomou um sol, né? Tá bem moreninha, tomou um sol na praia. É a necessidade de lacrar, né? E obviamente ele foi cancelado por isso. Queria só comentar. O governo não perde a oportunidade, né, de dar aquela lacradinha. Aí tem esse comentário aqui também, né? Valentina Tereshkova tá diferente. Algo me diz que o governo federal contratou um artista do PSOL, né? Quando você olha ali pro Guilherme Boulos, ali foi o Boulos depois de uma tarde em Itapuã, como diria aí o Toquinho. Mas vamos lá. Para falar sobre o Dilma, sobre a crise, antes de chegar na economia, o Brasil será o primeiro país do mundo a ter modo ladrão em celulares Android. Imagine. A insegurança no Brasil é tão grande que é o cenário perfeito, o laboratório perfeito para testar, né, algum tipo de iniciativa para tentar coibir o furto de celulares. Multinacional do tráfico. Como o PCC tomou o Paraguai, a guerra com o CV e a paz via acordo milionário. E vem saindo várias notícias na imprensa sobre isso nos últimos dias. Até o André Ventura, acho que o nome dele é esse, deputado lá em Portugal, do partido Chega, e publicou a nota como o PCC vem atuando em Portugal. Né, e os problemas que estão acontecendo lá. Virou uma multinacional mesmo. Aí o Renato comenta o seguinte: rapaz, o Globo sabe que o PCC se transformou em uma multinacional. Lauro Jardim descobriu como identificar os postos de gasolina da organização. O Lauro Jardim publicou uma nota sobre isso. Mas o Ministério Público acha mais importante combater as emergências climáticas em vez do crime organizado. Não há formas racionais de se interpretar o Brasil. Aí, sobre segurança pública, aqui tá do fim pro começo. Tá do fim pro começo e começa por baixo, né? Notícia mais antiga tá embaixo. O Estadão publicou uma série de notícias em sequência. A primeira notícia, ela recebeu um rótulo, né? Um label, economia. Eu não entendi muito bem. Mas tá aqui, ó. IREE, que é o Instituto do Valfrido Vardi. Esse senhor aqui é muito bonito, amigo do Boulos. E o primeiro patrão do Sérgio Moro. Eu não sei porque não chamaram o Sérgio Moro. O Sérgio Moro devia estar aí também. O patrão dele. Mas enfim, o patrão do Moro e amigo do Boulos, e o IDP, né, nosso glorioso ministro, não precisa falar quem é um especialista nacional e estrangeiros para debater segurança pública. E aí, em sequência, você vê, ó, risco de Brasil virar um narco-estado é grande. Alerta o patrão do Moro, Valfrido Vardi. Diretor-geral da PF defende segurança com orçamento obrigatório, papapá. Todo mundo discute, todo mundo tem solução. Aí é engraçado que você vê, né, conteúdo patrocinado, conteúdo patrocinado. Conteúdo patrocinado. Não existe política de segurança pública sem direitos dos manos, né? Afirma Silvio Almeida, que é membro do IREE. E um monte de coisa aí, né? Aí dá uma olhada nas manchetes, vê como é que os assuntos chegam na imprensa. Dessa vez acho que nem convidaram, né, o repórter pra lá. Realmente foi um conteúdo patrocinado. Você entende como é que é isso, né? E eu acho que se segurança pública e suas soluções estão entrando no jornal assim,
é porque o Brasil já não tem mais jeito, né? É porque realmente tá um caos sem igual, ou pelo menos não espere nada vindo do governo Lula. Porque uma pauta tão cara, tão importante, né? E diante de tudo que tá acontecendo, a preocupação do ministro do Lula, né? É o direito dos manos, olha, é te falar, viu? Mas vamos lá. Vamos falar do cenário macroeconômico que interfere na política e, obviamente, na desidratação. Não sei nem se dá pra falar mais de desidratação, né? Realmente na queda do Lula. O Lula tá marchando pro seu fim trágico. O Lula vai ter um fim trágico, né? Vai abandonar a política com alta rejeição e ser lembrado como o cara que quebrou o Brasil. Eu gostei do aposto utilizado pela CNN, ó. Thomas Trauma, aí podia colocar, né? Jornalista, né, sendo bondoso, jornalista. Se fosse para ser justo, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci, ex-ministro do PT. Aí seria bem justo, né? Eu colocaria esse aposto, mas a CNN, como é que colocou? Consultor de risco político. Eu não sabia nem que isso existia, né? Risco político. Não sei o que é, mas eu sei que o Thomas Trauma é, porque o William Vac falou. Aí ele tá analisando, né? A síntese de sua fala é que Lula mostrou sinais de despreparo em relação à possível crise econômica que pode começar. Ele tava no Dilma 2, hein? Mas vamos dar aqui uma escutada. Thomas, começando por você, remoto aí do Rio de Janeiro. Você vê no Lula 3 qual tipo de postura diante do que eu descrevi inicialmente, apresentando o programa ao nosso público, como desafios antigos, conhecidos, mas que de repente surgem diante de nós com enorme magnitude, gravidade e urgência? Boa noite, William, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a questão principal é entender que o governo Lula 3 ele começa numa lua de mel que se estendeu muito mais do que se imaginava durante todo o passado. Então, o governo teve uma série de vitórias no Congresso e até uma certa compreensão da sociedade, e por algum motivo o governo imaginava que ia se estender para sempre. Eu acho que houve parte do choque que você está descrevendo, é um choque que o governo teve de não ter se preparado para um segundo momento, onde essa lua de mel se encerrava. Ou seja, em que você ia ter que a agenda econômica do governo, baseada especialmente na questão de arrecadação, ela ia ter um limite, e um momento em que a oposição ia se organizar dentro do Congresso. Então, você tem um choque que era previsível, vamos pensar assim, ou seja, devia se imaginar, o governo devia ter preparado para isso, e claramente não se preparou. E você tem um governo que, nessa semana específica, em que o dólar bateu a 5,40, o governo claramente mostrou sinais de despreparo, de como enfrentar uma crise que talvez esteja só começando. Uma crise que talvez esteja só começando, né? Que realmente foi avassalador. Achei bem curioso a parte que ele também fala, né? É porque o Lula não se preparou para quando acabasse a lua de mel. E se a gente pega e olha essa situação pelo outro lado, talvez não é o Lula que não se preparou para o fim da lua de mel. Talvez a imprensa mentiu por muito tempo. Talvez a imprensa mentiu demais. Talvez se a Globo não tivesse enganando o brasileiro, as pessoas teriam acordado mais cedo. Até porque foram inúmeros indicativos, dados, coisas que aconteceram ao longo de 2023 que já mostravam que Lula não tinha nenhuma responsabilidade fiscal, nenhuma responsabilidade, não é nem falar responsabilidade fiscal, sabe? Porque às vezes tem alguma intempérie da vida, alguma tragédia, alguma calamidade, tem que gastar. Não tem nenhuma responsabilidade. Tá aí, uns projetos malucos, sem pé nem cabeça, e todo mundo batendo palma. A Globo passou o ano de 2023 inteiro gritando, igual um bando de jornalista da Globo, né? Isso já é falar mal o suficiente. Ser considerado jornalista da Globo, pra mim já é um xingamento, mas enfim. Tava lá, ai, Bolsonaro, golpe, Bolsonaro, golpe. Só falava isso, enganando a população, deixando o povo anestesiado pro que realmente se passava no país. Ah, agora tá todo mundo aí, né? Não cola mais. Ninguém quer saber mais. Cansou esse papinho de Bolsonaro. É golpe, cansou, cara. O Brasil quebrou.
Quebrou. E agora? E agora, hein? Aí tá ali. Bolsa Brasileira e Real estão entre os piores desempenhos do mundo. Então nem adianta falar, porque o problema do Brasil é que o dólar subiu. Não, não. Em comparação com outras moedas, a gente tá na pior. Neste ano, o Ibovespa acumula queda de mais de 10%, descolando-se dos índices globais que, em sua maioria, registram valorização. Esse daqui eu nem me importo. É bem feito. A turma da Faria Lima fez o L, estão pagando o preço da sua escolha. O mau desempenho também ocorre no câmbio. O real já acumula baixa de cerca de 10% em relação ao dólar de 2024, saindo de 4,85 no final do ano passado para 5,38 na última sexta. O desempenho da moeda brasileira só não é pior do que o iene japonês. Vou assim em minha tela. Aí, diante do caos, diante da insolvência das contas públicas, o Globo foi atrás do Armínio Fraga, que falou o óbvio, né? Ele defende corte de gastos em previdência, funcionalismo, não tem jeito. E aí começa a colocar aquelas pautas que com certeza não vão atingir os mais ricos. E eu duvido que vai atingir a classe mais privilegiada, né, do poder público. O Armínio Fraga é amigo de todo mundo, né? Ele sabe disso. Então, pode esperar que o possível ajuste, que deve ter algum tipo de ajuste, corte de despesas, vai vindo no lombo do povo mais uma vez. E já tá ali, ó. Essa daqui, eu tenho a impressão que vai ter até apoio da direita. Tenho a impressão porque na internet o pessoal já tá falando, né? Vai lá, faz o L agora, Thomas. Né? Thomas Paiva, o general do Lula. Ministério Público do TCU quer avaliar o impacto das pensões de filhas de militares nas contas públicas. E tá se falando também, né, de rever a previdência dos militares. Fizeram a escolha de vocês, né? Então vamos lá, defender a democracia. Aí, Samuel Pessoa, que essa nota é interessante, exatamente pelo fato do Samuel Pessoa e por quê. Se você voltar para as eleições de 2018 e você ver quem estava apoiando o Haddad do mercado, os liberais, que já eram pessoas que tinham associação com o Haddad de tempos anteriores, tem uma nota... É esquerda alguma coisa. Esquerda.net, eu acho que o nome. É um site de esquerda. Um site de esquerda da internet. E eles, naquele tempo, 2016, 2018, eu não sei em qual mês do Atlas está isso. Se vocês pesquisarem no Atlas, vocês vão achar. Você botar o nome Samuel Pessoa, vai aparecer uma nota falando sobre isso. Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, dentre tantos outros. Era nota da esquerda, denunciando que o Haddad era um neoliberal. Um neoliberal a serviço do mercado e dos banqueiros. A turma tava certa, né? Eu vou atrás daqui do Atos. Espera aí, deixa eu dar um pause. Então, só para mostrar para vocês, né? Conheça os neoliberais cotados por Haddad para governo de conciliação com golpistas. 28 de setembro de 2018. De olho na aprovação do mercado, Haddad dá muitos sinais aos banqueiros e a todos os golpistas. Promete governar junto com eles e ajudar na reconstrução do regime, uma reconstrução à direita do degradado e golpeado regime de 88, enquanto Bolsonaro oferece elogio à tortura e promete que pobres pagarão mais impostos que os ricos. O PT tenta expropriar a raiva do golpe da extrema-direita. Aos banqueiros não faltam sinais de paz e amor. Conheça quem são os interlocutores de Haddad para agradar a Bovespa e Wall Street. Aí tá aqui, ó. Um deles, Samuel Pessoa. Aí tá o Marcos Lisboa. Então depois fazer tipo uma mini biografia de cada uma delas. Ou seja, é o parça, o amigo do Haddad. O amigo do Haddad. E você realmente vê, né, que a turma da esquerda tava certa. Tava certo sua denúncia sobre o Haddad. Realmente, né? Neoliberal a serviço dos banqueiros. Lula 3 terá de corrigir a rota para chegar inteiro a 2026. Petista possivelmente terá de fazer algo mais estrutural na política fiscal. Ou seja, vai ter que mexer para valer. E com certeza mexer, né, no povo. Na parte que o povo assume a conta. Caiu a ficha para o mercado e para o governo de que as inconsistências do arcabouço, indexação do gasto da saúde, educação, ó, em vez do na receita em vez de gasto total, indexação do salário mínimo no PIB absoluto, em vez de ser em uma medida de produtiva do trabalho, inviabilizarão o regime fiscal antes do que se imaginava. Ninguém comenta sobre programas que, sei lá, né, deem subsídios
para campeões nacionais é sempre coisa que vai no lombo do povo. Além das dúvidas sobre a capacidade de funcionamento do arcabouço fiscal, as incertezas com a transição na direção do Banco Central. Ó, já estão dando aviso. Haddad, ó você aí, viu? Lembra do acordo. Não vai colocar um petista maluco. Vem pra galera. Vem pro time dos liberais. Possivelmente para chegar inteira 2026, com chance de se reeleger ou eleger o seu sucessor, Lula terá de fazer algo mais estrutural na política fiscal. Mas não vai. Quanto isso daí, né? Professores decidem manter greves nas universidades federais após nova negociação. Só coloquei aqui na sequência, tá vendo, né? A turma tá querendo cortar dinheiro da educação. Tu acha que vai ter aumento para professor no governo Lula? Melhor acabar a greve, né? Porque vocês não vão ficar em greve até 2027, né? Então vamos acabar porque o Lula não vai dar nada para vocês. Vocês fizeram um L, agora vocês vão pagar o pato. Mas continuando. Haddad, na sexta-feira, foi no evento do Instituto Chupa Lula, lá do banqueiro Moreirinha, né? O ICL. E aí o Haddad mandou essa. Haddad diz que Brasil é uma encrenca, mas tem condições de ser grande. O Brasil é um negócio difícil de administrar e o encrenca. Ele participou de um painel com o ex-banqueiro e empresário Eduardo Moreira, criador do ICL. O ministro lembrou o fato que, às vezes, pessoas estão em posição de poder, não fazem a coisa certa pelo país, e que lidar com esse fato seria a parte mais difícil da vida pública. Aí o que ele diz, ó, esse é o ponto-chave da palestra do Haddad. Estou dentro do Estado em posição de responsabilidade, não de poder. Ou seja, ele tem responsabilidades, mas ele não tem poder. O Haddad queria agradar a esquerda, mas ele não tem poder para isso. Ele é um vassalo dos banqueiros. Porque se ele não fizer o que tem que ser feito, a CIA vai dar um novo golpe no Brasil. Igual como foi aquela mesma ladainha de sempre. Os caras montaram um evento, chamaram o Haddad falar que não é hora de criticar. Não era de criticar porque a margem de manobra é muito pouca. Ele não tem poder para fazer nada. Engraçado isso. Porque o Haddad prometeu rios e fundos. O Haddad fez promessa para Febraban, né? Os banqueiros estavam com ele no final de semana. Toda a imprensa aí tá defendendo o Haddad. Mas na hora de sentar com a esquerda, não tem um poder nenhum. Não tem um poder nenhum. Na hora que senta com o banqueiro, não, eu faço, eu aconteço, e o que eu vou fazer tem o apoio do Lula. É o que o Haddad disse pro banqueiro. Eu vou fazer que o Lula vai chancelar. Aí quando vai lá na esquerda, eu não tenho poder nenhum, eu sou fraquinho. Ô Haddad, tá difícil, né, irmão? Aí, o Estadão hoje soltou uma nota, que não é essa, né, que é só o tweet, que explica um pouco do que tá acontecendo. Você tá observando, né? Quer ver, quem tá observando sabe que tem algumas tretinhas, algumas brigas dentro do PT, dentro do partido, dentro do Planalto. E o Márcio Pockmann deixou isso claro com 2 tweets que eu acho que o Haddad não gostou. Um deles é esse, que ele fala o seguinte, né? Ele faz uma análise da conjectura que vivemos hoje. O fim da ordem liberal. Aí ele fala, o moinho neoliberal nas águas do neofascismo. Passado mais de um século com o fim da era inglesa, a crise do liberalismo no Ocidente foi sucedida pelo avanço das forças de extrema-direita afincadas, né, nos fascismos da vida. Ele está falando lá no início do ano de 1900. O destino do mundo estava posto diante do esgotamento da primeira onda de globalização capitalista, com explosão de conflitos pelo mundo. Desde a década de 80, o domínio crescente do receituário neoliberal aplanou a segunda onda de globalização capitalista, que tem sido acompanhada pelo maior questionamento da democracia, diante do descrédito dos governos e da crescente concentração da riqueza, privilégios e poder. O resultado disso tem sido o avanço da extrema-direita, com o impulso aos governantes destruidores da democracia de interesse do povo. Em resumo, insistir na continuidade do receituário neoliberal joga cada vez mais água no moinho fascista remodelado. O que ele está falando? Enquanto o Haddad, enquanto o Lula continuarem com essa política que só está levando pobreza e acaba por resultar em descrédito para o governo, vocês estão fortalecendo a extrema-direita.
Um cara que devia estar jogando lado a lado com o Haddad, né? O mago dos números. Acho que ninguém confia nos números do Pokémon. E ele tá falando, né, rapaz, ó. Esse caminho tá ruim, viu? Esse caminho aí não vai levar a gente à vitória. E depois ele fez outro. A taxa básica de juros reais no Brasil segue praticamente intacta. Ainda que a Selic tenha caído nominalmente, ela praticamente acompanhou a queda da inflação, que ocorreu mediante a diminuição da taxa nacional de desemprego e a subida da renda média per capita. Com a prevalência da exorbitante taxa real de juros, as duas faces da mesma moeda seguem reproduzindo os mesmos males sobre a economia nacional. De um lado, o exuberante acúmulo dos lucros bancários. Só em 2023, por exemplo, os bancos atingiram um novo recorde com 144 bilhões em lucros. Mas peraí, 2023 é o governo Lula, né? Marcinho Pokémon tá falando que o primeiro ano do governo Lula, os bancos tiveram lucros exuberantes. Nossa, o Haddad não gostou, viu, Marcinho? De outro, o ralo do orçamento público gerado com o pagamento de juros do endividamento. Nos 12 meses anteriores, abril de 2024, por exemplo, o governo federal transferiu acumulado 776,3 bilhões, 7% do PIB, enquanto nos 12 meses até abril de 2023, 12 meses até abril de 2023, ou seja, de abril de 2022, tá? Então, governo Bolsonaro. Então, no governo Bolsonaro, o montante com juros foi 659,5 bilhões, 6,3% do PIB. Peraí, então, Lula gastou 0,7% do PIB a mais para pagar juros da dívida, que isso em valor nominal absoluto são o quê? 776 menos 659? 16, né? 17... 116,8 bilhões? 116... Lula! Você gastou isso tudo, Lula? Com juros, rapaz. Nesse cenário, dificilmente pode haver superávit fiscal sustentável. Tampouco a redução do grau do endividamento público salva a destruição do setor público com aprofundamento do subdesenvolvimento da dependência externa. O Marcinho Pokémon tá analisando o Brasil de Lula em relação, inclusive, ao governo Bolsonaro, e está falando que é insustentável, é impossível. Rapaz, vai ser demitido, viu? Tá ruim a coisa, né? Tá ruim. A coisa tá ruim no PT. Sobre essa questão aí de dívida, esse perfil aqui tá tudo que já falei pra vocês. Ele não é da bolha da direita. Ele postou um vídeo interessante. É um documentário, tipo como a Brasil Paralelo faz, que chama alguns especialistas, e é todo mundo da esquerda. O nome dessa mulher, se eu não me engano, o primeiro nome é Maria, começa com a letra M, e o sobrenome é Fatorelli. Ela é um especialista, pelo menos se define assim, né? A área que ela estuda, da questão da dívida pública brasileira. E ela comenta, aí ele colocou, né? Quando o Lula pagou a dívida externa. Mas tinha um Pokémon reclamando aí, né? Dos juros da dívida, como estamos pagando cada vez mais. Escuta isso aqui. A dívida continua crescente. O presidente Lula, ele não pagou a dívida externa. Há 10 anos atrás, o ex-presidente Lula foi para a televisão dizer que tinha pago, tinha resolvido toda a dívida do Brasil, que o Brasil não devia mais nada. Então isso formou uma ideia na cabeça das pessoas que o Brasil tinha ficado rico. Milionário, era o país mais rico do mundo. E hoje está aparecendo aí 2 trilhões de dívida. Você trocou uma dívida com a FMI a juros baixos por uma dívida com bancos privados a juros altíssimos. O pagamento ao FMI foi um pagamento de apenas 15,5 bilhões de dólares, que aconteceu em 2005, e foi uma operação que trouxe grandes prejuízos financeiros ao país, porque a dívida com o FMI custava apenas 4% ao ano de juros. Para pagar para o FMI, o Brasil emitiu títulos da dívida interna que custavam mais de 19% ao ano de juros. Então, foi uma operação que não trouxe nenhum benefício ao país, ao contrário. Foi uma operação que tornou a dívida ainda mais onerosa e
provocou um grande desserviço político, porque iludiu ainda mais o nosso povo, afastando-o de enfrentar esse problema do sistema da dívida. Atual, né? Atual. Se o cara no vídeo tá falando, há 10 anos atrás o Lula falou isso. Sabendo que o Lula saiu em 2010. Então, no máximo, esse vídeo é de 2020. Então, na pior das hipóteses, é uma análise feita há 4 anos atrás. Na pior das hipóteses, tem 4 anos. Mas acho que tem mais, né? Não lembro quando foi que saiu essa notícia lá do pagamento da dívida. Que não pagou nada. Saiu de onde 4% para onde 19%. Baita negócio para quem é banqueiro, né? O governo Lula realmente é um pai pros bancos, né? Não tem nem o que falar. Por outro lado, você vê como os bancos lucraram como nunca no primeiro ano do governo Lula. Do outro lado, endividamento das famílias sobe para 78,5% em abril. É o governo Lula. O pobre sempre paga a conta. Famílias mais pobres são as mais afetadas pela inflação de 2024, mostra o indicador do IPEA. Ah, de quando essa notícia? Agora. É 14. Agora. Dados divulgados nesta sexta indicam que os preços aumentaram mais. Os grupos de renda baixa ou muito baixa. Alimentos puxam alta. Não poderia ser diferente. Desaprovação a Lula vai a 47%. Igual a pior índice da série histórica, aponta a Atlas. 51% aprova. Saiu uma notícia, mas eu já tava começando a gravar. Falei, pô, não vou ter tempo de comentar, nem vou ler pra não coisa. Mas tinha acabado de sair. Assim, atualizei a página, apareceu. Falando que o Planalto não estava muito... não é estimulado, né? Não estava muito... Não é estimulado, qual é a palavra que você usou? Não estava muito empolgado com as novas pesquisas de opinião, né? Que estão sendo feitas aí, né? Os novos trackings internos. Acho que o Lula tá percebendo, né? O fim dele como presidente, né? Como político, vai ser triste. Finalmente ele vai sair, vai entrar para a história, como ele é, né? Um cara que destruiu o Brasil, um atraso de vida. Como é que deixaram colocar o Lula por 2 mandatos? Colocar o poste, a Dilma reeleger o poste e colocar o Lula de novo. Enfim. Aí o Estadão hoje escreveu um editorial. Quando petistas brigam, é o Brasil que apanha. É o que eu falei pra você, né? Aí você vai entender um pouco mais do tweet do Marcinho Pokémon, que não é só o tweet. É as confusões que envolvem o Rui Costa. São coisas que aconteceram até, sei lá, desde o início do mandato, quando o governo mal tinha começado e o Lula já queria enfiar imposto na gasolina, a Globo apoiou, Mirantão bateu palma, porque o meio ambiente agradecia, que foi a questão que o Bolsonaro, né, tinha desonerado a questão do ICMS. E tá lá o Estadão, o editorial é longo, faz uma análise, mostra, ele até faz um retrospecto das correntes que juntaram o PT, fala do Joaquim Levy, que assumiu a fazenda no governo Dilma, que todo mundo viu de certo espanto, mas enfim. Parece infinita a disposição do PT para sabotar os próprios governos que conquista e lidera. E o calvário enfrentado há meses pelo Haddad é a prova inconteste dessa vocação. Não é de hoje o confronto aberto entre morubixabas petistas e quem defende uma política econômica séria e fiscalmente responsável. Chama a atenção, no entanto, que não apenas se dediquem a tentar arruinar o arcabouço fiscal e o que resta da frágil credibilidade do governo, como também trabalham para desmontar em praça pública uma liderança do partido. Haddad é considerado o principal herdeiro político do presidente Lula e o candidato de maior potencial para quando chegar o momento da aposentadoria do chefe. Vê que o Haddad conta com o apoio da imprensa, né, para suceder o Lula. As cisâneas petistas seriam irrelevantes, divertidas até, caso se restringissem ao partido. O problema é quando suas altercações atingem o nervo central do país, a economia. E o Brasil paga a conta. Essa é o parágrafo final, que é basicamente a manchete. E na boa, né? O editorial, em nome do jornal, é mais um ultimato aí pro Lula. Lula, tem limite. Tá começando a incomodar. Tá começando a incomodar. Liga aí, viu? A gente só tá lhe aturando por conta do Haddad. Você vai cair. Aí vem a Helene Cantanhede, que vem também subindo o tom.
Não é a primeira nota dela nesse tom. Ela vem subindo o tom já tem algumas semanas, meses. Sob pressão, Lula titubeia sobre Meu Corpo, Minhas Regras, delação, Juscelino Filho e o corte de gastos. Governo fraco é alvo de pressões da Câmara, do Senado, do mercado e da opinião pública. E é isso que acontece no terceiro mandato de Lula. Governo fraco. Que passou a sofrer derrotas no Congresso e titubeia em questões de grande relevância, como a equiparação do Meu Corpo, Minha Regra. Como se o governo não tivesse nada a ver com isso. Tem. O Lula fica pagando de louco, né? Não tem nada a ver com isso, não. Tem. Você tem sim. Quanto mais o governo dá demonstrações de fragilidade, mais frágil fica. Mais os adversários e os aliados de ocasião se tornam vorazes, audaciosos e à vontade para lhe impor derrotas. E o governo não para de ir e vir, exibir divergências internas, ceder no que não deveria, abaixar a cabeça para as derrotas. A sensação é de que algo não vai bem. Lula, com todo o apoio da imprensa, do mercado, empresariado, do judiciário, não consegue ir para lugar nenhum. Tu já imaginou se essa boa vontade que existe para com Lula existisse não era Bolsonaro? Rapaz, Bolsonaro tinha passado tudo, mas tudo que ele queria. Aí vem o Lauro Jardim. Não tem ninguém para organizar uma análise sobre o governo vinda de dentro do Planalto. Ninguém não tem acento, não? Acento agudo, não é? Achava que tinha, né? Ninguém. Deixou de ter no novo acordo do ortográfico? Enfim. Ele tem, né? Ele botou ali embaixo, né? Lauro Jardim tá muito afobado, sabe nem mais escrever. A análise é de um assessor graduado com assento no Palácio do Planalto, depois de mais uma semana de desacertos do governo em relação com o Congresso. Não tem ninguém para organizar o funcionamento do governo. Lula não faz isso. O Rui Costa muito menos. Então, a tendência é tudo ficar mais desorganizado ainda e as disputas internas recrudescerem. Essa nota aqui, ela fede a Fernando Haddad. Se não, Haddad é a equipe do Fernando Haddad. Lauro Jardim é onde o Haddad publica suas notinhas, sempre atacando o Rui Costa. E o Rui Costa está sempre atacando o Haddad em outros portais de imprensa. Os dois estão se destruir desde o início do governo Lula. Desde o início do governo Lula. Sempre botando na comida, botando em negrito. O Rui Costa. Né? Vamos fingir que ninguém tá vendo. É o Haddad aí tentando utilizar seus contatos para quem sabe fazer o mercado parar de chorar no ouvido dele. Ele deve ter comentado, né? Nos grupos de WhatsApp da vida. Mas pra tomar pra cima do Rui Costa. É cobra comendo cobra. Aí... Gente, isso aqui é uma nota que foi ontem. 2 horas e 40 minutos depois. Essa foi 7 da manhã, essa daqui foi 9h40. O maior colunista, o colunista mais lido do Globo, só tem isso. 4 linhas. 4... Era mais ter feito tweet. Fazia um tweet que era melhor. Não, tem que estar no jornal. Onde está aquele Lula? A pergunta que se repete ante a fragilidade do governo. Os mesmos termos. Governo fraco, fragilidade... Com a fragilidade evidente do governo no Congresso e a desarticulação geral, muita gente tem se perguntado onde anda aquele Lula, tão festejado como político mais experiente do Brasil e que quando entrava em campo virava o jogo a seu favor com habilidade única. Ponto. Só tem isso. A nota só tem isso. Lauro Jardim é o porta-voz do mercado. Tem muita gente perguntando, o mercado financeiro está perguntando quem apoiou Lula, os trouxas, né? Que não estão ganhando. Quem tá ganhando tá feliz. Tá quietinho, não fala nada. Tá até apoiando o Lula publicamente como sai nota na imprensa. Aqui é aquela famosa notinha plantada, né? Como é o Lauro Jardim, ninguém vai questionar. Já perguntou isso aqui na Revista Oeste? Não. Muita gente tem perguntado. Ninguém a leva a sério. Mas quando é o Lauro Jardim que escreve, porta-voz de alguém. É sempre assim. E o Lauro Jardim do mercado financeiro. Aí vem o Ricardo Rangel. Governo Lula no pior momento. Ricardo Rangel é um dos mais anti-bolsonaristas da Veja. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi indiciado por desvio de dinheiro público. O brutal desgaste para o governo era evitável. As denúncias que fundamentam o indiciamento estão na imprensa desde o ano passado. Pois é, desde janeiro. E o ministro poderia ter sido substituído discretamente há tempos. Lula diz que Juscelino tem o direito de se defender. Claro. Mas por que tem o direito de se manter no cargo enquanto faz?
e insiste em manter o ministro só por causa do apoio da União Brasil, que recebe no Congresso. Só que a União Brasil não apoia o governo no Congresso. Juscelino não é o único escândalo da semana. Dias antes foi identificada a fraude no leilão do arroz do Conab, que eu tô perguntando, vai ter a CPI do Arroz Gate? Devia ter, né? Vai que descobre alguma coisa. Vai que vira um novo mensalão, um novo petrolão. Muito dinheiro envolvido, né? Lula deu ao secretário de Política Agrícola, Nery Geller, o direito de ir se defender no olho da rua. O governo tentou dizer que o secretário saiu porque quis, mas o Geller desmentiu e temos o e-mail agora. Já mostro. Junto com o escândalo de Juscelino, houve um terremoto na economia. Pacheco devolveu a MP do PIS/COFINS com aquele caos sobre o isometro gritando, vocês viram? O ministro jogou a toalha. Não tem um plano B. Disse o Haddad, né, quando devolveu a MP, que ele queria tirar aí 29 bilhões. Lula contribuiu para o debate, entre aspas, ou seja, Lula contribuiu para a confusão. Alertou que, aspas, o mercado não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade, o que é óbvio, e deixou claro que não pretende cortar custos. Aí, a entidade não apartada da política e da sociedade, que é o mercado, reagiu, o dólar passou de 5,40, a bolsa caiu abaixo dos 120 mil pontos, os piores patamares desde o início do ano. Lula, apartado da confusão, embarcou no mesmo dia para uma temporada na Europa, deixando o abacaxi para Haddad, né? Um Haddad desgastado e sob intenso fogo amigo. Entendi direito, ele tá falando que Lula fugiu. Fugiu? Fugiu? Rapaz, não fale isso. O recado da entidade não abstrata foi ouvido. No dia seguinte, Haddad e Tebet, pela primeira vez, né, defenderam o corte de gastos. O problema é que isso é um apoio efetivo de Lula, o anúncio não vale de nada. Lula tem coisas mais importantes em que para pensar. Enquanto Haddad e Tebet encaravam o abacaxi, Lula defendeu a criação de um projeto de inteligência artificial do Sul Global e afirmou que a inteligência artificial é a esperteza de algumas empresas que acumulam conhecimento de todos os seres humanos. E com a acumulação desses dados, sem pagar um único centavo de dólar ao povo, conseguem fazer o que estão fazendo no mundo. Não tem como dar certo. Enquanto Lula explicava sua singular concepção do que é inteligência artificial ao mundo, o Congresso, com beneplácito do governo e apoio do PT, aprovava na surdina o medieval PL do meu corpo, minhas regras. O governo Lula se mostra leniente com a corrupção, mal articulador no Congresso, insensato na economia, incapaz de compreender a modernidade e indiferente aos direitos humanos e ainda é contraditório na pauta ambiental. Está na hora do Lula arregaçar as mangas, reunir-se com seus melhores ministros e montar um plano de governo que demonstre valores e objetivos e levar o plano a sério. O caminho atual não leva a bom termo. O governo Lula acabou. Acabou. Aí tá aqui, ó. Para, lá em cima, GM, tracinho, gabinete do ministro. Aí tá ali, ó, um monte de gente. Assunto, exoneração. Prezados, boa tarde. Acuso o recebimento do processo SEI-PA de minha exoneração. Entretanto, tal exoneração não se deu a pedido como nela exposto. Queiro a retificação da mesma. Cordialmente, Nery Geller. Não, irmão, não pedi demissão, não. Não pedi, não vem com essa, não. Muda aí, foi vocês que me tiraram. Não ganhei o carinho que Lula dá pro Juscelino Filho. Não ganhei. Não ganhei. E aí, pra gente falar uma democracia, falar até da polícia, mais algumas coisinhas. Vejam só. Começando pelo Juscelino. Os dois pesos e duas medidas de Lula, né? De uma demissão no governo Lula. Lula não demitiu o Juscelino, indiciado nesta semana pela PF, porque acha que ele tem o direito de se defender. Porém, ele não pensou assim ao rifar o Nery Geller na agricultura. Aí Hugo Marques relata o fantasma que assombra o ministro das comunicações do governo Lula. Eu achei essa nota aqui muito estranha, porque para mim a justiça no Brasil ela é técnica. Eu achava que a justiça no Brasil era técnica. E o Hugo Marques fala assim, ó, o ministro das comunicações, Juscelino Filho, sempre disse que a investigação que aponta ele como suspeito de desviar dinheiro dos cofres públicos tinha claros objetivos eleitoreiros. Motivo:
A Polícia Federal estava subordinada ao então ministro da Justiça, Flávio Dino, adversário político de Juscelino. Em fevereiro, Dino deixou o Ministério da Justiça, foi para o Supremo. No lugar dele, tomou posse o Ricardo Lewandowski. Juscelino imaginou que a mudança resultaria no arrefecimento das investigações. Não foi o que aconteceu. Mas por que teria? Polícia técnica, independente, né? Não entendi porque o Juscelino tinha essa esperança. Aí que vem uma nota que eu não entendi nada. Não entendi nada. Nada. Artilharia do União Brasil contra o delegado que investiga Juscelino. Um partido indo para cima de um delegado. O delegado da Polícia Federal, Roberto Santos Costa, que na semana passada indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, tem sido alvo da artilharia do União Brasil, partido do ministro. Correligionários de Juscelino têm atribuído a Roberto Santos Costa uma atuação proposital para atingir o governo Lula. E para isso, comparam-no aos investigadores da finada Lava Jato. Isso porque o delegado também tem no currículo o pedido de quebra de sigilos do Janones, também apoiador do Lula. O investigador conduz as apurações sobre a suposta rachadinha no gabinete de Janones na Câmara. E vocês viram os relatórios, né, as coisas que foram levantadas sobre Janones. Se não fosse o Boulos, o Janones ia se dar mal. Eu acho que esse delegado, cara, pelo que saiu na imprensa, de documentos, relatórios, pareceres, aquelas que envolviam a Devassa, Estrada, eu não sei se esse cara tá agindo de forma proposital para atingir o governo Lula. Muito me estranha um partido político tá falando algo assim. E me estranha ainda mais que Sérgio Fernando Moro e Kim Kataguiri, o seu nome do meio dele, estão calados. Estão calados. Cadê Moro? O homem que ia combater a corrupção está calado, Moro. O Moro não só está calado sobre o Juscelino Filho, como está calado sobre o que estão fazendo com a PF. Moro, faça alguma coisa. Aí eu fui até olhar para não ser injusto, né? Fui olhar para não ser injusto. Fui lá no Twitter, coloquei Kim Kataguiri. Ele adora falar sobre tudo. Ele é um tudólogo. Ele não aguenta ver uma coisa que ele já grava um vídeo. Já grava um vídeo, bota uma letrona grandona, gritaria pra tudo, lacração atrás de lacração. Mas não tem nada sobre o Juscelino Filho. O único tweet que tem a palavra Juscelino Filho, aparentemente é uma lista dos, não sei se dos eleitos, do que é, alguém que assinou alguma coisa, é de 29 de junho de 2021. De 21 pra cá não tem nada do Kataguiri. Kataguiri, você que adora combater a corrupção, irmão. Cadê, cara? Fala alguma coisa. Vocês da direita sensata do MBL. E Sérgio Moro? Sérgio Moro nunca falou nada. Não há resultados, né? Para From, né? Apenas da conta SF_Moro, que é do Moro. Juscelino Filho. E aí? O combate à corrupção só vale o quê? Quando não é o coleguinha, né? Quando é o amigo do partido. O Moro tem algum cargo na Secretaria da Comunicação? Né? Não. No Ministério das Comunicações? O MBL tem algum cargo? Por que vocês não falam? Rapaz, se fosse alguém do PL envolvido numa parada dessa, até, sei lá, Laurinha, o povo tava cobrando na rede social. Só pode cobrar Bolsonaro. É só Bolsonaro que pode ser cobrado. Não pode cobrar o Moro, não pode cobrar... Não pode cobrar, tem que unir a direita. Rapaz, tão caladinhos. Caladinhos. Olha, Bocapio não fala nada. E aí, Sergião Fofocas concedeu entrevista para Mônica Bergamo, Sérgio Moro. Moro diz que a corte deve agir com autorrestrição e que excesso para defender a democracia já não se justifica. Aí eu fui ler a entrevista, né? Só vou trazer um comentário. E aí eu pergunto para vocês o quão sensato ele é. Ele é muito sensato, né? Só sendo um sensato. Moro não é da direita chucra de jeito nenhum.
O que passou por sua cabeça quando viu Lula subindo a rampa do Palácio do Planalto novamente como presidente? Aí o Moro respondeu: não me considero inimigo pessoal dele, de maneira nenhuma. Não sei qual é o sentimento dele, evidentemente. Ninguém manda alguém para a cadeia feliz, pelo contrário, mas era o nosso dever legal, como juiz da Lava Jato, apliquei a lei. Tá, Moro, mas tá perguntando como é que tu se sentiu quando tu viu o Lula subir na rampa. Não precisa pedir desculpa por ter prendido o Lula não, Moro. Eu acho, né? Que se o Moro tivesse convicção no que ele fez, que as provas mostravam isso, eu acho que o sentimento que ele devia ter foi o seguinte: rapaz, eu me senti mal. Senti mal. Tive o sentimento que o Brasil não aprende com seus erros. Foi isso que eu me senti. Vendo o osso, é como se o Brasil não conseguisse aprender. Como se insistisse nos mesmos erros de sempre. É o que eu esperava. O nosso grande herói que combate a corrupção. Mas nem isso ele consegue falar. Diante de tudo que o PT fez, diante de tudo que foi exposto, se o Moro realmente acha que a Lava Jato deixou um legado, pô, ele deveria defender esse legado, né? Mas não, botou o rabinho. Não foi, desculpa. Ô, Lula, não sou teu inimigo, não. Muito sensato, cara. Muito sensato, muito sensato. Muito sensato. Muito sensato. Aí é outro assunto que eu acho que o Moro também não vai comentar, né? O Moro que saiu do governo Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de interferir na PF, fazer isso, fazer aquilo, outro, aquele escarcéu gigantesco. Aí agora é a vez da imprensa aparecer falando, ó, declarações de chefe da PF sobre investigações em curso viram praxe sob Lula. Ué, não era Bolsonaro que era o problema? A PF de Bolsonaro que foi aparelhada? Rapaz, as entrevistas do diretor-geral da PF, o Andrei, sobre investigações em andamento sob sigilo se tornaram frequentes no governo Lula. Em algumas situações, o chefe da corporação antecipa avaliações jurídicas sobre trabalhos ainda sem conclusão, dizendo já está certo que há provas ou apontando crimes em inquéritos que ainda estão em andamento. Em outro momento, anunciou a estratégia da investigação como supostas colaborações que estariam sendo negociadas, no caso conhecido como a BIM paralela. Normalmente, esses comentários tratam de inquéritos cujo resultado tem interesse direto do governo Lula ou dos aliados do Lula. Quando os inquéritos vão pra cima dos inimigos do Lula, ó, é porradeiro. É brabo, é tipo o Moro combatendo a corrupção. É brabo. Agora, quando o inquérito constrangem a gestão federal, tipo do Juscelino, aí ele é mais discreto. É tipo o Moro. Como o Juscelino é do partido, ele fica quieto. Aí não é brabo também. Andrei foi chefe de segurança da campanha de Lula e uma escolha pessoal do presidente para comandar a PF, o que em outros governos foi alvo de críticas e questionamentos. É, Ramagem? Você lembra disso, né? O que fizeram com o senhor? Gente, é uma coisa assim, eu fico de cara. A Folha de São Paulo, ela tava jogando pedra. O governo Bolsonaro, a galera era tipo lobisomem, né? Miserável, lua cheia. Agora, nossa, é no máximo um gato siamês. Procurada pela reportagem, a PF respondeu por meio de nota que as informações compartilhadas pelo diretor-geral são de domínio público ou, eu gostei dessa, selecionadas de forma responsável. Selecionamos aqui. Os comentários sobre inquéritos em tramitação destoam da prática de gestões anteriores na PF de diferentes governos, da esquerda à direita. No passado, em entrevistas sobre resultado de apurações que estão sob o comando de delegados que têm autonomia funcional, já causaram problemas à chefia da PF. Em 2018, Fernando Segovia foi substituído após entrevista à agência Reuters, em que havia tendência de que a corporação recomendasse arquivamento da investigação contra o então presidente Michel Temer no chamado Inquérito dos Portos. Segovia afirmou que as investigações não comprovaram que houve pagamento de propinas, como se suspeitava. À época, o ministro Luiz Roberto Barroso intimou o diretor-geral a prestar esclarecimentos sobre suas falas e disse que elas eram impróprias pela possibilidade de significar interferência nos trabalhos em andamento.
Um ala da corporação tem criticado a atuação de Andrei sob o argumento de que declarações deixam a polícia mais exposta e prejudicam a imagem de autonomia em relação ao governo federal que a PF deve resguardar. A gestão de Andrei foi também criticada pelo Arthur Lira sobre o que o Olagano considerou vazamento de informações. Só não tem críticas de vazamento de informações de Bolsonaro, mas tem do Lira. Eles vão dando exemplos, né, de outros governos, mas assim, o que faz contra Bolsonaro, vamos fingir que nada errado aconteceu. Nada errado aconteceu. Porém, delegados próximos, os parce, os amigos, todos, defendem o diretor-geral. Defendem. Dizem que ele não se intromete no trabalho dos investigadores e que o seu comportamento ajuda a corporação a vencer a batalha de narrativa contra aliados de Bolsonaro, que acusam a parte da polícia de perseguição. Não tem, realmente, não tem perseguição nenhuma. Advogados e professores de direito penal questionam a conduta do diretor-geral e afirmam que as exposições contaminam os trabalhos dos policiais e podem deslegitimar as investigações. Um dos exemplos recentes foi a fala do diretor-geral, foram feitas em entrevistas a jornalistas. A Folha também estava presente no último dia 11, no qual ele disse que a polícia descobriu, em investigação que mira Bolsonaro, uma nova joia que foi negociada nos Estados Unidos. Na mesma ocasião, ele afirmou que investigadores negociam colaborações premiadas na apuração sobre a existência, né, de uma BIM paralela. Em janeiro, ele falou para a Globo News que a espionagem da BIM monitorou 30 mil pessoas clandestinamente durante a gestão do ex-presidente. A professora de Direito Penal da FGV, Raquel Scalcon, diz que, como uma norma constitucional prevê que o investigado ou acusado deva ser tratado como inocente, aspas, quando temos uma manifestação pública que trata o inquérito quase como uma confissão de culpa, é uma violação a essa regra. O grande problema é que se está mitigando a possibilidade dessa pessoa exercer uma defesa plena. Ela diz que, ainda que não tenha a gravidade de um vazamento, chama a atenção que a polícia entenda que isso seja legítimo, tanto que está fazendo de forma aberta. Aí, só para seguir aqui a linha do que está falando, né? O ministro Lewandowski foi cobrado por cargo na Europa. A delegada é no caso Moraes, né? Coronel Meira do PL protocolou um requerimento para entender aí, né, se tem alguma coisinha que foi promovido, questão do aeroporto de Roma, o cara que reabriu o coisa. A questão de fake news vai precisar de um tempo a mais. É o da Globo. Que tem umas coisinhas para falar que rolou na internet. Vou comentar sobre isso amanhã. Pega nessa linha que a gente falou aí do que saiu na imprensa, na Globo, a Folha aí, né? Acho que tem a ver com o Bolsonaro, tudo também. Ontem, a Veja divulgou o seguinte, né? Que a corte lá de cima vai monitorar redes sociais e rastrear usuários. Sorria, você está sendo filmado. Enfim, a turma lá, eu vou começar a chamar de a turma lá. A turma lá, né? Ó a galera. Quando for em termos genéricos, já sabe de quem a gente não está falando, de quem a gente não fala. Anunciou a abertura de uma licitação para contratar uma empresa que será encarregada de monitorar as redes sociais sobre conteúdos que envolvam eles. A iniciativa surge no momento em que eles vêm intensificando ano a ano o combate à disseminação de notícias falsas e ataques, né, que sofrem na internet. Eles querem saber tudo o que se fala sobre eles nas redes sociais. A empresa que vencer a licitação fará um acompanhamento ininterrupto. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Flickr. O trabalho envolverá ainda a análise da imagem deles, a identificação de assuntos relevantes abordados pelos usuários e a classificação do material. Saber quem é do bem e quem é do mal. A empresa também terá a responsabilidade de identificar quem são as pessoas que estão compartilhando os conteúdos, especialmente os autores de menções negativas. Destaque aí quem está reclamando. Destaca aí. Enfim, no edital ainda diz que a empresa a ser contratada utilize uma ferramenta específica no trabalho de monitoramento. Ela precisa ser capaz de identificar públicos, formadores de opinião
discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web. E aí eles vão receber relatórios com balanços diários, semanais e mensais, identificando os formadores de opinião que debateram assuntos relacionados a eles, com análise de seu posicionamento e sua capacidade de repercussão. O trabalho deve conter ainda uma avaliação geral do impacto da mobilização em torno de temas relacionados à corte, com a avaliação de seus reflexos na opinião pública. E aí, para encerrar, não é para encerrar o vídeo não, encerrar a matéria. Além dos dados preciosos sobre a imagem deles no universo digital, a ferramenta deve inibir a difusão de ameaças. Os dados colhidos, se for o caso, poderão ser compartilhados com a PF. Já vai direto para a PF o relatório. Fique ligeiro não, você vê, para você ver. Aí, tinha um assunto que eu não ia comentar, mas como só essa... Eu já ia comentar sobre essa nota, e aí eu vi um caso que eu acho que é bem marcante, bem simbólico. E aí, para mostrar que eu não é treta nem nada, então, quem é ali? Nem sei quem é ali, nem sei quem é. Mas enfim, o Carlos Bolsonaro fez o seguinte tweet, anteontem. Soltem Felipe Martins, parem com essa desumanidade. Eu curti e compartilhei. Aí uma pessoa que eu creio que vocês conhecem falou o seguinte: que tal apoiar uma manifestação contra... Aí utiliza uma palavra, né? Enfim. E o colocou na prisão. Ah não, espere. Eu comentei, acho que sábado, né? Sobre a questão aí do Carlos Bolsonaro. Eu falei, na minha concepção, acho que as pessoas não estão querendo entender. O Carlos, eu não acho que ele fez um comentário contra nenhum tipo de manifestação. Ele teve uma que ele escreveu o negócio lá, né? Jura? E só ficou por isso mesmo. Mas enfim, quem sou eu aí pra bater o martelo? Aí, por que eu trouxe isso daí? Não é pra mostrar, não é pra martelar essa tecla nem nada. Enfim. Outro perfil, esqueci de colocar o negócio, enfim. Outro perfil compartilhou a postagem, e aqui é onde eu quero me centrar. É nesse perfil aqui, esse perfil de azul. É nesse perfil de azul. Compartilhou a postagem anterior. O perfil em azul, isso aí é uma pessoa comum mesmo. Vocês não vão saber que é um perfil pequeno no Twitter. Perfil pequeno mesmo. Ele compartilhou a postagem e ele fala assim, ó. Enquadrou o Carluxo. E aí, Carlos Bolsonaro? Vai ter uma grande manifestação contra a corte? Contra o Lula? Ou não tem pressa? Já que os presos políticos não são vocês. Aí um rapaz chamado Max respondeu assim, ó. Pô, falar longe é fácil e tudo mais. Eu falo, quero ver vir na manifestação. Aí o mesmo perfil azul. Eu quero focar no perfil azul. Só isso. Vocês vão entender onde eu vou querer chegar. Ele não pode, porque ele não fez acordo igual a Bolsonaro fez. Bom, então assim, ó. Se quem não fez o acordo não pode, quem fez acordo pode. Qual a lógica disso? Porque assim, se ele tá falando que Bolsonaro tem um acordo com o judiciário, então obviamente Bolsonaro não pode fazer manifestação, então não tem nem pra que cobrar. Aí o cara fala assim, pô, falar protegido, né? Até eu falo, ser resistência francesa nos Estados Unidos é fácil. Né? Enfim, não resolve nada. Aí volta o perfil azul. Por que o Bozo não vai para os Estados Unidos e começa a denunciar a ditadura de lá? Seria mais digno do que anestesiar o povo por aqui. E aí, antes de eu passar, eu sabia que eu não tinha apagado o nome do perfil. Me dá aqui um segundo. Peguei o... Pera aí, já descobri quem era. Esse perfil azul. Aí vocês vão entender. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Por que o Bozo não vai para os Estados Unidos e começa a denunciar a ditadura de lá? Seria mais digno que anestesiar o povo por aqui. Aí tá ali, ó. É o mesmo perfil azul. O mesmo perfil. Perfil pequeno. Perfil pequeno mesmo. Não deve ter nem 2.000 seguidores. Para vocês entenderem a lógica das coisas no Brasil. Após falar que Carlos Bolsonaro tomou enquadro e sugerir que Bolsonaro fechou um acordão,
esse perfil compartilhou essa notícia que a gente acabou de comentar, tá vendo ali, né? Vai monitorar redes sociais e rastrear usuários. O cerco fechou. Vão começar a distribuir multas aleatórias para intimidar qualquer pessoa que falar deles. Talvez eu exclua meu perfil em alguns dias. Tu entende como são as coisas? Tu entende como são as coisas? Eu não consigo entender, cara. E na sequência, como é que tu aponta o dedo pra alguém e vai falar, ah, Bolsonaro, você é isso, você é aquilo outro, etc, tudo mais, pipipi, pepepi. Aí, cara, não dá 2 horas. Ah, eu acho que eu vou fechar meu perfil, vou fechar minha conta. E é um perfil que não tem a foto da pessoa, nem a foto, nem o nome. Porque assim, quando o cara mostra o rosto, pelo menos, tá fazendo uma crítica, tudo bem, cara. Eu nem levo a sério essa questão, ah, mas o cara não mora no Brasil. Pô, mas mesmo sem morar no Brasil, vocês estão vendo aí que tem gente que tá sofrendo retaliações mesmo sem morar no Brasil. Por quê? Porque você sabe quem é. Agora, esse daqui é um perfil anônimo. É um perfil anônimo. E o cara quer, não, vá, faz isso, acontece, etc, tudo mais. Mas na hora de ir, aí eu vou excluir o meu perfil. Aí eu vou excluir o meu perfil. Sabe? O cenário que se desenhou é o seguinte. Bolsonaro, você pode criticar, você pode escorraçar, você pode falar que tem um acordão. Bolsonaro, isso aí vale tudo. Ninguém vai chegar pra você e falar, não, vamos unir a direita, é isso aí. Mas não vai ter uma briga. Mas não vai ter o papo de unir a direita. Vai só ter, não, eu concordo com isso, vai tentar meio que defender Bolsonaro. Mas não vai entrar discussão de união a direita, vai ter nada. Experimente falar de qualquer outra pessoa. Aí tu vai ver a união da direita aparecer a galope no Pegasus soltando meteoros. Aí tu vai ver o meteoro de Pegasus chegando da união da direita. Mas Bolsonaro pode escorraçar. Aí eu fico de cara. Porque assim, vendo os perfis, como esse menino tava falando, fez acordando, isso aqui, aquilo outro. Olha o Bozo ir pros Estados Unidos e denunciar de lá. Como se... Sabe, não é boa, gente. Vocês realmente acham? Pessoal, de coração, vocês acham que vai ser uma manifestação que vai salvar o Brasil? Não tô falando que não ajuda. Mas agora a gente vai botar 1 milhão de pessoas. Agora vai. Eu acho que não, viu? Me perdoa. Eu acho que a mudança que o pessoal quer passa, por exemplo, por uma mudança. Uma mudança nos quadros que nós temos hoje. E não é sair os deputados que nós temos, é manter os deputados que nós temos e conseguir mais deputados, mais gente para falar, não, cara, a gente tem mais gente agora para nos ajudar. A gente tem mais gente aí dentro da direita, que vai vir aí, que vai, entrar para somar. Aí você consegue avançar com alguns tipos de assunto, porque avançar só com o pessoal que a gente tem no presente momento, o Congresso é o mesmo. Não vai mudar. E com o Congresso que tá aí, acho que já deu pra perceber que não vai ter muita mudança. Enfim. Aí, a gente vai ter eleição agora, 2024. A gente vai ter eleição em 2026. Vocês querem tentar me convencer que Bolsonaro passear pelo Brasil, ir num lugar e em outro, no mínimo, ele já não tá ajudando a reduzir a força da esquerda? Que eu acho que a maior parte dos candidatos que Bolsonaro vai apoiar, assim, o PT não ajuda. Porque a tese da união da direita é temos que tirar o PT. É a coisa mais importante do momento. Tirar o PT. A todo custo. Tem que tirar o PT a todo custo. Tá, beleza. Eu acho que Bolsonaro tá ajudando isso daí. E o que ele vem fazendo também, trabalho, você olha, eleição para presidência da Câmara. Arthur Lira já se encontrou com Bolsonaro. 2 ou 3 vezes. A própria imprensa colocou, ele tá aí na mesa, a questão da anistia, a questão disso, a questão daquilo outro. O projeto de anistia já foi sorteado o relator, tá andando na CCJ, caiu na mão, inclusive, de um relator que é jurista, deram pro União Brasil, que é a partir do Almar, possível sucessor do Lira, é um cara mais à direita, bem mais à direita, o Bolsonaro falou que não é pra botar o nome dele no meio. Sério, gente, é passar pano. É assim, e olha que não tô nem forçando a barra numa conjectura xadrez 4D. Não é que Bolsonaro vai salvar a direita, mas a gente não pode viver em 2 posições, que o Bolsonaro é um vendido, ele se vendeu pro sistema, etc, tudo mais, acordão, e também não pode ser que, ele é o cavalo Pegasus. Não, pode ter um meio termo.
Ou é rancor máximo, é isso? Eu prefiro, se for pra ter algum lado, o teu lado é o cavalo Pegasus. Mas mesmo assim, sabe? É um rancor que eu vejo hoje assim no coração das pessoas. É sempre tentando enxergar o pior. Como se fosse, não faz nada. É um inútil, não faz nada. O Bozo. Vai pros Estados Unidos, o Bozo. Fica lá. Denuncie de lá. Seja igual o Monark. O Monark tá lá denunciando, né? Mostrando toda a sua força. Não vou me calar. Toda vez que eu vejo alguém falando, não vou me calar, eu já falei, já tá calado. Dá uns 6 meses aí pra ver. O não vão me calar. Ninguém conseguiu ficar de pé. Ninguém. E o homem tá aí. Fala o que for. Tá aí, tá rodando, tá elegendo gente. Ele quer aproveitar as eleições municipais em outubro para apresentar o partido ao eleitor nordestino. É importante. Tentar eleger uns deputados de direita no Nordeste. Deixar de eleger os do Centrão. Aí eu acho que vai ter uma mudança mais palpável. Não palpável, né? Mais consistente. Né? Em consonância aí do que a grande parte da turma da direita espera. Eu acho que a grande mudança vem pela eleição. E não é a eleição ao presidente da República também. Mas tem que ter, gente, uma base no legislativo. Tem alguns movimentos que só irão ocorrer com uma ampla base legislativa. Aí o cara chamando o Bolsonaro de Bozo. O Bozo, foge, Bozo. Vai para os Estados Unidos. Aí, cara, não deu 2 horas. Eu vou excluir o meu perfil. O anônimo. O anônimo vai excluir o perfil. Ai, meu Deus. Essa notícia aqui é boa e ao mesmo tempo triste. É triste ter que ler isso. Isso deveria ser óbvio. E normalmente o óbvio não precisa ser dito. Mas o óbvio não é tão óbvio assim. Parabéns pro Valdemar que falou o óbvio. Infelizmente, Valdemar precisou falar o óbvio. Quem decidirá o candidato de 2026 é Bolsonaro, diz Valdemar. Ele afirmou ainda que Bolsonaro é quem tem os votos e que a sigla, segundo ele, é a maior do país, deve isso a ele. Nós queremos o Bolsonaro, candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o vice é o Bolsonaro. Nós devemos isso a ele. É ele quem tem os votos. Eu acho que eu também tenho dívida de gratidão com o Bolsonaro. Tem uma dívida. Não é pra falar assim, pô, quando o Bolsonaro compartilhou meu canal, eu já tinha, acho que mais de 500 mil de inscritos. Já tinha mais de 500 mil de inscritos. Só que eu acho que esse movimento de direita que tá aí, as pessoas que, pô, acompanham as redes sociais, seguem, etc, tudo mais, esse clamor, essa audiência que foi criada, cara, eu acho que essa audiência existe pela existência de Bolsonaro em si. A gente sempre teve, nunca o povo disse? Não, sempre teve uma direita no Brasil, etc. Sempre teve. Mas conseguir mover tanta gente e conseguir gerar uma certa unidade num cenário que tanta gente aí fica, né, brigando um com o outro, pô, acho que Bolsonaro tem um papel gigantesco nisso. Acho que se não fosse Bolsonaro, grande parte das pessoas que acompanham a política hoje iam estar acompanhando Ana Maria Braga e vendo o jogo do Corinthians no final de semana. É o que eu acho. E por causa disso, eu ainda acho que um dos maiores legais de Bolsonaro ajudar a ter acordado parte da população pro Brasil. Eu acho que, cara, me sinto em débito pro resto dos dias. Não é só esse ano, não. Não é 2026, não. É pro resto dos dias. Resto dos dias. Tem um pouco de gratidão. Bolsonaro diz apostar no TSE para disputar a eleição em 26, mas lista de obstáculos é enorme. A Folha falou que pelo menos 3 pessoas ouviram de Bolsonaro que ele aposta em recursos no TSE para reaver o direito de ser candidato em 26, que vai estar uma composição diferente, né? Entre os mais otimistas, há uma avaliação de que o apoio popular do ex-presidente imporá uma mudança de tom na política e no judiciário, facilitando uma eventual reviravolta em sua situação. Eles dizem acreditar que o mesmo Supremo ficará gradualmente mais acuado diante da pressão do Congresso e de parte da sociedade civil, que vem ampliando críticas aos inquéritos. Outro fator de mudança, a possível vitória do Trump. Uma ala de interlocutores do ex-presidente menos otimista vê com ceticismo uma mudança de cenário tão expressiva que garanta ele uma reversão de sua inelegibilidade. Mas tem gente que vê. O que vai ser, eu não sei. Eu sei que, em paralelo a isso, a gente tem que dar um up aí nessa direita. Não sou a favor de, temos que... A ideia já tá unido, o que tem que unir já tá unida, etc, tudo mais. A questão ali anterior, acho que deu pra entender
não é sobre fulano, ciclano, beltrano, é só o pensamento, às vezes, que tá na sociedade, né? Não é o cara que enquadrou o Carlos Bolsonaro, mas o perfil que falou, ó, vai Bozo, foja e denuncie. E aí o cara, um anônimo, não vou escolher meu perfil. Cara, críticas são críticas. Eu não tenho nenhum problema com crítica, fala o que quiser. Só não seja a favor de perseguição. Tá de boa. Só não seja a favor de perseguição. Tá de boa. E nem seja amigo de perseguidores. Tirando isso, tá de boa, velho. Tá de boa na lagoa. Agora, você ser anônimo e tá com medo e vai apagar o perfil e você fala, Bolsonaro, se joga, é uma baita incoerência, né? Mas tudo bem. Acho que vocês entenderam qual era a mensagem que eu queria comentar. Não vai ser motoboy de treta não, viu? Pelo amor de Deus. Deu pra entender. Enfim. Vou mandar o vídeo do Trauma e da turma lá da esquerda falando sobre o que aquilo lá fez na questão da dívida externa lá no Telegram. E se gosta do meu trabalho, quer ajudar um tiquinho mais, pode estar no canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, Kim.com.br. Eu falei no vídeo, tava tudo bonitinho, só que faltou luz, lembrei. Faltou luz de noite. Assim que terminei de gravar, e quando a luz voltou, eu só fiz o vídeo, etc. A história começou a chorar, eu fui lá pra cima. Aí eu só lembrei de colocar a versão bonitinha do Atlas, era meio-dia, acho, no Brasil. Então, quem olhou cedo não achou, me perdoem. Mas de meio-dia em diante, agora tá lá tudo bonitinho, tudo conformando o figurino. Agora tá 100% certo. E é isso. Amanhã eu tô de volta. Fui!